Paz e graça, queridos irmãos, sexta-feira, o Senhor seja conosco também, já terminando a semana, já indo para mais da metade do mês. Que o Senhor te fortaleça. Tá aí na tua frente, na minha frente, o final de semana, sábado e domingo, possas descansar, desfrutar do Senhor, mas não esqueça de santificar o teu descanso. Por isso, domingo, 9h30 e 19 horas, temos o nosso culto. Se você é daqui, esteja conosco. Se você participa de outra comunidade, por favor, sejas uma pessoa ativa na vida de fé também, na casa como comunidade cristã. Queridos, o texto de hoje é de encher o coração, é de triunfar na palavra do Senhor, como ela nos enche da alegria. Lá no livro de Esther, nós lemos hoje do capítulo 7 e 8, onde um homem perverso toma o comando do exército do rei Xerxes, e este homem chamado Amã, como nós vimos nos dias anteriores, ele convoca o rei e consegue envolver o rei para que o rei desse cartas para que os judeus fossem presos e mortos. Mas a rainha Esther é a judia, e tem um homem que cuidou dessa rainha como infância, um tutor dela, Mardoqueu, que não se prostrou a Amã. Então ele quis fazer uma forca de 20 metros de altura para que este homem fosse enforcado. E o rei Xerxes, nesta noite, numa noite anterior, pega uns livros de crônicas e vê o quanto este homem Mardoqueu já serviu e nunca ganhou honra. Então ele foi promovido à honra. Esther depois promove um banquete e fala de tudo que Amã estava tramando. Então, a mesma forca que Amã produziu para que Mardoqueu fosse morto, Amã foi morto. Um texto interessante, um texto de transformação e de confiança. Quando eu vou para o Novo Testamento, uau, que leitura, meus queridos, uau! Capítulo 4 de Atos vai nos falar de Pedro e João perante o Sinédrio, falando daquela cura do paralítico na porta, no portal. E aqui ele está defendendo, e aí de repente chega Caifás, chega o sumo sacerdote, chega todas essas pessoas que estavam ali, Anás, todas as pessoas que promoveram a grande perseguição a Jesus como sacerdotes, e interrogam Pedro e João, e aí eles dizem lá no capítulo 4, versículo 8, o seguinte: visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam, ó Senhor, os senhores e todo o povo de Israel, e por meio do nome do Senhor Jesus, o Nazareno, a quem Deus ressuscitou dos mortos, a quem vocês crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este é Jesus, a pedra que os construtores rejeitaram, que se tornou a pedra singular. Não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Meus amados, nós somos sempre muito levados pela tal da vaidade. Eu fiz, eu fui instrumento. Quantas falhas já tivemos e temos sobre isso aí? Eu consigo. Pedro e João estão perante uma defesa deles e eles dizem: não é por nós, não é por nós, é por ele. É a pedra angular que vocês rejeitaram, mas ela se tornou a principal pedra, a pedra que sustenta. Não há salvação em nenhum outro nome. Meus queridos, você pode estar caminhando com pessoas muito boas, mas não é pelas pessoas, é por Deus. Você pode estar caminhando nos vales mais difíceis e você não vai ter força se não for pela mão do Senhor Deus. E quando eu leio tudo isto, o capítulo 4 vai quase no final, dizendo o seguinte, lá no capítulo 4, versículo 29, diz o seguinte: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra
corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu santo servo Jesus. O povo estava acuado, estava sendo perseguido. Eles dizem: Senhor, nos dê coragem para que nós anunciemos o teu evangelho. Parece que isso é para os dias de hoje, para você hoje. Se você vai ter um encontro sexta-feira, sábado, domingo, anuncie o nome do Senhor Jesus. E depois de tudo isso, o versículo que eu quero terminar, o 31. E depois de orarem, tremeu o lugar em que eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Anuncie, meus queridos. Por meio do Espírito Santo, sejas envolvido pela palavra do Senhor. O Senhor sejas contigo e comigo. Coração nosso cheio da plenitude dele. Nossa mente enriquecida pela fé no Senhor Jesus. O Senhor sejas contigo. Um grande abraço, um abençoado final de semana em nome de Jesus. Amém.